A angústia, ela é próprio um estado da nossa mente, um estado mental de uma perturbação emocional. E essa angústia, ela vamos dizer, caracterizada pela junção do nosso físico, sintomas físicos e sintomas, obviamente, psicológicos. Então, essa angústia, ela é muito mais do que uma tristeza, é muito mais do que hoje eu não estou muito bem, aquele dia, estou meio angustiado. E às vezes nem é o que você está sentindo. A angústia realmente ela é isso, ela causa essa perturbação. Uma perturbação. Então, nós vemos os sinais dessa angústia no nosso psicológico e no nosso físico. Uma pessoa, quando ela se encontra num estado de angústia, é uma pessoa que já não consegue mais enxergar uma saída. Existem níveis, assim como qualquer outra doença psicológica, assim como outro sintoma psicológico. Existem níveis. Mas uma pessoa angustiada é uma pessoa que se vê sozinha. Uma pessoa que não encontra saída. Uma pessoa que já está tão prostrada para a tristeza, para a preocupação, para aquele sentimento pesado, que ela acaba cegando as opções de saída que ela teria daquele problema. E muitas vezes a gente pensa, né? Nossa, que profundo, nunca fiquei angustiada. Calma lá que a gente vai chegar lá. E essa angústia, esse sentimento, ele pode nascer por diversos motivos. E quando se trata de questões do passado, são questões de experiências que você já passou, que eu já passei, acontecimentos que nos deixaram, às vezes, traumatizados, consciente ou inconscientemente, e de alguma forma acaba voltando para nos assombrar, para nos perturbar, se assim não for tratado, curado. Quando você tem um forte impacto emocional, uma experiência que te pega de uma maneira nas suas emoções, que desperta realmente aquelas emoções mais fortes que você tem, isso pode te trazer uma angústia. Do mesmo modo que nós olhamos para o passado, essa angústia ela pode vir por conta de uma preocupação pelo futuro. Uma coisa que você ali está incerto, eu não sei o que vai acontecer. Às vezes você está preocupado com o dia de amanhã. Às vezes é uma situação que você já sabe que existe e você está com medo. Você está preocupado com algo que ainda não aconteceu. Então ela atua muito nessas duas esferas, o passado e o futuro. E nos traz grandes prejuízos. Grandes prejuízos. E aí aqui a gente já pode começar a pensar, né? Como nós somos... Deixa eu encontrar a palavra mais doce, para depois vocês não falarem que eu sou muito brava. Mas como nós somos falhos? Porque eu não estou menosprezando o seu dia da angústia, eu não estou menosprezando o seu sentimento. Mas nós falamos que ela atinge principalmente dois estágios. O presente ela não atinge? Sim. Você pode estar angustiado por algo que está acontecendo no dia de hoje. Mas muitas vezes, o que pega principalmente é o passado e é o futuro. Se a gente for olhar para trás, se a gente for olhar para a Bíblia, a gente pode mudar alguma coisa? Alguém aqui descobriu qual é a máquina que a gente entra para voltar e corrigir certos erros, certas escolhas? Porque se alguém descobriu, me fala aí que eu quero voltar lá na época da minha faculdade para eu poder cursar psicologia e não me arrepender no futuro. Então por que a gente perde tanto tempo focando em coisas no qual a gente não tem como resolver? E aqui eu não estou nem falando de traumas, coisas que aconteceram que você precisa de cura, porque esse aí a gente ainda vai chegar. Mas agora falando de situações que às vezes roubam a sua atenção e o seu foco, e você nem pode voltar para resolver. Você não pode fazer nada. E aí se vem do futuro. Nós estamos falando de um tempo que nem chegou. E que nós nem sabemos se vai chegar. E aí não tem como eu não lembrar do meu pai. Gente. Não tem como. Eu tenho certeza. Porque eu sei, obviamente, dos tantos
Planos que nós tínhamos, inclusive de nos encontrar horas depois. Dos sonhos que ele tinha para mim, para os meus irmãos, para ele mesmo. E ele dormiu, acreditando que ele iria acordar e fazer tudo aquilo que ele tinha planejado. Mas ele não acordou. Sei que eu não preciso me estender, talvez vocês não conheçam bem essa história, depois eu me aprofundo mais, se vocês tiverem alguma dúvida. Mas quando eu falo disso, eu gosto de frisar essa parte da brincadeira, porque é muito bom saber que uma coisa que te feriu muito um dia, hoje para você, é um testemunho. A morte do meu pai me levou a um lugar muito difícil na minha vida. Muito difícil. Onde eu tive consequências emocionais, espirituais, por conta de ações impensadas. Criei um vínculo no mundo espiritual no qual eu sofri por 1 ano com a presença de demônios no meu quarto e eu não sabia. Sabia porque vivia, mas não sabia o que eu tinha feito para estar vivendo aquilo. E, enfim. E hoje falar disso já não me dói. Hoje falar disso não me leva para aquele lugar. Então eu sei que eu sempre brinco, porque eu sei que eu já falei disso de diversas formas, e inclusive foi a morte do meu pai que me permitiu, entendam o que eu quero dizer, não estou tirando os planos do Senhor em primeiro lugar, mas foi a morte do meu pai que me permitiu estar aqui, porque se meu pai estivesse vivo, muita coisa teria sido diferente na minha vida. Então, por que a gente se preocupa com um futuro que a gente nem sabe se vai chegar? Pastor, eu não tenho que me organizar, eu não tenho que me planejar. Tem, deve. Mas por que muitas vezes o futuro te rouba um tempo que você poderia dedicar ao seu presente, que é o que você tem? E eu acho incrível como Deus ele não faz nada de nada sem um propósito. Quando você vai num aniversário, o que você leva para uma pessoa? O quê? Nossa, se vocês forem no meu e não me levarem desse... Muito bem, meu filho, ensina eles. Presente. E o seu tempo de hoje, ele chama como? É o presente que Deus te dá todos os dias. Aí você fala assim, Deus não fez, Deus não deu. Não, Deus não deu o que você queria, mas Ele te deu um presente. O presente. É um presente que Deus te dá todos os dias. Então nunca mais olhe para o seu hoje pensando que você não ganhou nada de Deus. Se você acordou, se você respirou, se você terminou o seu dia, se você deitou na sua cama, se você tinha uma coberta, se você tinha todas as coisas que você gostaria de ter no seu dia, exceto aquelas que você queria, mas não necessitava, porque o que você necessitava, eu tenho certeza que Ele proveu, você ganhou um presente, o seu presente. Então não deixa o passado, o futuro, te roubarem um tempo que você não tem como tocar. Amém? Amém. Se for no passado, você precisa de cura. E aceite isso e seja curado. Se for para o futuro, você precisa cuidar da sua ansiedade. Você precisa fortalecer a sua fé e a sua confiança em Deus. Amém? Então essa angústia, esse sentimento que vem e tenta nos roubar, porque não tem outra palavra que não seja essa, roubar. Esse sentimento ele vem para atrapalhar o nosso pensamento. Ele vem e quebra o nosso fluxo de pensamentos bons. É como se você estivesse ali pensando em tanta coisa boa e você está acreditando e você é isso e você tem fé e vamos vencer e vamos e vai. E aí você é interrompido. Você é interrompido por um alerta que ou te lembra de algo do passado ou te assusta com algo do futuro. Às vezes até mesmo do presente. E esse alerta se chama angústia. Às vezes o medo, às vezes a ansiedade. Mas hoje eu quero falar sobre a angústia. Que é diferente do medo e da ansiedade, tá? E aí ela interrompe esse fluxo de pensamentos saudáveis, esses pensamentos bons, e começa a atrair aquela tortura emocional, a atrair aquela tristeza que pesa, atrair aquela crise existencial que muitas vezes as pessoas começam a ter. E muitas vezes não sabem nem explicar. E o que gera essa angústia? Isso é pessoal. Isso é pessoal, dentro da realidade de cada um. Dentro do que cada um viveu, dentro do que cada um vive e dentro do que cada um gostaria de viver.
Então, dentro das suas vivências, você passa por experiências que te trazem consequências. E isso você vai descobrindo nas suas emoções e sentimentos ao longo da sua vida. E é engraçado como é difícil, muitas vezes, uma pessoa angustiada te falar qual é a origem daquele sentimento dela. Às vezes você pergunta, mas quando começou tudo isso? Por que começou tudo isso? E a pessoa, às vezes, ela até procura as melhores palavras e ela busca. Mas aquilo foi se acumulando tanto. Foi tanta coisa acontecendo. Foi tanta coisa, tantas situações mal resolvidas. Tantas portas que não foram fechadas, ficaram entreabertas. Tantas coisas que ficaram ali. E a gente tem um incrível... nós somos falhos. Quero ser mais amorosa. Nós somos falhos. Porque nós pensamos assim. Deu ruim hoje. Se eu não fizer nada, vai desaparecer. Pronto, pelo menos amanhã é um novo dia. E realmente, você acorda, às vezes, é um novo dia. Finge que nada aconteceu, segue o baile. A crise tá lá batendo, tô nem vendo. E passa, o tempo passa. Só que chega um dia que isso vai acumular. É comum, se você, todos os dias que você fosse limpar a sua casa, você vai receber aquela sujeira e colocar debaixo do tapete. É só hoje, na próxima eu tiro. É só hoje, na próxima eu tiro. Vai chegar uma hora que você vai olhar e falar, meu Deus, chegou nesse ponto, parece que o tapete é até daqueles pelo caro, sabe? É alto, mas não, é uma coisa assim de pó e o tapete é só isso aqui, ó. De tudo que você foi colocando ali, ó. E amanhã eu arrumo, na próxima eu arrumo. E é a mesma coisa. Só que aí quando explode, quando estoura, você não vai se lembrar do primeiro dia que você colocou aquela poeirinha debaixo do tapete. Você vai se lembrar da última. E aí a última vai justificar tudo. E não é assim que funciona. A gente tem uma memória fraca, mas o tempo não tem, não. Deus também não tem. E as consequências daquilo que a gente faz também não. E agora eu quero que dentro disso que você já entendeu até aqui, que você comece a refletir na sua vida. O que você tem varrido para debaixo do tapete? O que você tem colocado ali? O que você vem carregando durante todo esse tempo que tem roubado de você o foco no presente e te faz focar no passado, que você não tem, e no futuro, que você não tem. E hoje, você não vive sofrendo por aquilo que você não tem. É muito doido, né? Em nenhum lugar da Bíblia a gente encontra. Escolha um dia da semana para sofrer pelo passado ou pelo futuro. Se preocupeis com o amanhã. E a gente faz o quê? Já viram aquele vídeo? A Bíblia fala o quê? Não se preocupeis. E a gente faz o quê? Se preocupeis. E a gente se preocupeis. E não resolve nada. Nada. Então começa já a refletir. Porque o Senhor quer te curar nessa noite. O Senhor quer te trazer descanso essa noite. Só que para isso você precisa deixar Ele entrar. E como eu falei, a angústia ela é diferente de outros sentimentos que a gente geralmente pergunta o quê? Tá tudo bem? Tá tudo bem, Betânia? Tudo bem. Aí você vai ver a Betânia, tá nada bem. Tá nada bem. Aí resume com tudo bem e tá tudo certo. Ou tô mal. Tá mal o quê? A Betânia tá com depressão. Mas pra mim o tô mal pode ser o quê? A dor de cabeça, a dor de estômago, tô com a disposição, não tô legal, acordei mal-humorada, tô de TPM. Mas tô mal resume tudo. E a gente precisa começar a diferenciar o que a gente está sentindo. E a gente vai falar mais sobre isso. Então a angústia é uma coisa que vocês também precisam entender, porque eu sei que muito tempo na igreja foi dito que depressão era do diabo. Depressão não é de Deus, crente não tem depressão, se tem depressão está endemoniado. Vai para um psicólogo, o psicólogo não é de Deus, vai para o psicólogo, seu psicólogo é Jesus. Eu ouvia muito isso na igreja. Ninguém nunca ouviu isso? Vocês estão me olhando com uma cara de que morria de vontade de passar com o psicólogo, mas a mãe não deixava, né? Falava, psicólogo é de coisa rica, aí deixa de frescura, precisa de psicólogo. Meu irmão falava, quando eu falava que eu queria passar num psicólogo, porque as meninas da escola, quando eu estudei no Adventista, só estudava gente com dinheiro, né? E aí eu tava lá só fingindo que eu era igual, mas não era, mas eu tava lá. E aí
elas, eu vou sair da escola hoje, vou passar no psicólogo. Eu lembro que uma vez, eu realmente tive muitos problemas emocionais mais nova por conta da separação dos meus pais. Mas eu lembro que uma vez eu cheguei e falei, estávamos todos assim em casa, meu pai apoiado na muretinha que ele ficava, a gente sentado jantando. E eu falei que eu queria passar num psicólogo, porque eu precisava de um psicólogo. Aí os meus irmãos já se revoltaram e falaram, psicólogo, seu psicólogo tem que ser um chinelo no meio da sua quebra. Nossa, gente, que isso? Loucura, eu só quero passar no psicólogo. Mas existiu sempre esse tabu. Nós aqui não acreditamos nisso, tá? E se você acredita, me despiate, você tá falando com a pessoa errada ainda. Mas se você tiver dúvidas, a gente pode conversar sobre. Então, o que eu quero que você entenda, não confunda a angústia com a depressão. São parecidas. Na depressão, uma pessoa sofre com a angústia. Mas uma pessoa angustiada não necessariamente está depressiva. Então, existe essa diferença. A gente costuma jogar as palavras, né? Nossa, coitada, tão depressiva. E a pessoa às vezes só está angustiada. Só está triste. E a gente já está lá, colocando ela num lugar que nem é dela. Então, dentro da depressão, existe angústia. Mas a pessoa angustiada não necessariamente é depressiva. Ok? Então, esses sintomas dessa angústia, eles vão surgindo ao longo do tempo. Como eu falei do tapete, né? Você vai colocando lá, e aí vai aparecendo no outro dia. Tô lembrando do tapete lá de casa, que eu tirei. Misericórdia, tava podre. E aí a gente espirrava, e era um olho que coçava. E cada hora era uma coisa. Até olhar para aquele abençoado tapete e falar, será que não é de tu não que tá vendo tudo isso? E assim é o mesmo. Você vai colocando ali, escondeu, ninguém viu, ficou. Eu gosto de usar exemplos básicos que vocês vão lembrar. Eu não gosto de ficar falando aquelas palavras difíceis que depois vocês vão perguntar o que falou hoje. Foi muito bom, uma bênção, culto. O que você aprendeu? Foi uma bênção. Muito bom. Mas o que você aprendeu? Muito bom. Muito bom. Deus abençoe até quarta que vem. Mas foi uma bênção. Não sei te falar agora, mas foi uma bênção. Mas vocês vão lembrar. E aí vão surgindo aqueles sintomas. Essa angústia que era só uma coisinha ali, uma poeirinha debaixo do tapete, ela começa a crescer. Ela começa a se desenvolver. E aí, elas vão ganhando intensidade com o tempo. E eu estou falando daquelas não tratadas. Daquelas que você deixou de lado. E claro que tudo isso a gente sempre pode olhar pelo lado emocional e pelo lado espiritual. Pelo lado emocional, porque é o natural do nosso corpo. É o natural das nossas emoções. Se você não cuida, vai desenvolver. E você pode caminhar para uma depressão. E infelizmente a gente vê que os fins, muitas vezes, não são os melhores para quem tem depressão. Mas também a gente pode olhar pelo lado espiritual, no qual você deu vazão para aquele sentimento, mesmo que talvez você não tenha percebido, nasceu, foi involuntário. Você não tratou, você não reconheceu. Ou reconheceu e não se importou, vai passar. E aí o inimigo encontrou uma brechinha. Ele encontrou um ponto fraco onde ele pode ganhar espaço. Porque ele vai tentando de todos os lados. Mas uma pessoa frágil emocionalmente é uma pessoa muito tendenciosa a dar espaço para o inimigo. Então ali ele foi encontrando. E aquilo foi ganhando uma proporção, foi ganhando um tamanho. E pastora, por que eu preciso saber de tudo isso que até agora você não falou nada de Bíblia? Como eu falei, é muito importante você entender e você diferenciar tudo aquilo que você sente. Tratar cada coisa como se deve. Se a minha memória não estiver tão ruim quanto eu penso que esteja, semana passada eu falei, você que é bom da memória, se não foi semana passada, você me corrige. Mas que eu falei que a gente tinha tudo para dar certo como crente. E geralmente os crentes eram os que menos davam certo. A maioria de vocês não estavam, mas a maioria não estava os dois. E a B. Foi semana passada? Porque a gente tem tudo. E por que eu falei isso? Porque a gente tem tudo aqui. Tudo aqui. Tudo que a gente precisa para dar certo na vida a gente tem aqui. E a gente não lê, não sabe, não aplica. Quando aplica, aplica errado. Quando às vezes sabe, não faz. Eu sei, mas não faço. Eu faço, mas não faço direito. E aí dá tudo errado.
E por isso é muito importante a gente ter o conhecimento e saber diferenciar e tratar cada coisa como se deve. Porque às vezes aqui está te ensinando como tratar e você está tratando de um outro modo. E aí Deus vem e recebe a culpa. Mas Deus, eu estou orando. Mas Deus, eu estou isso, eu estou aquilo. Você está com um problema emocional, não quer aceitar ou não tem entendimento, porque também não te interessa saber disso, para que eu quero saber disso? Aí você está com um problema emocional e quer chamar a intercessão para orar. Vamos expulsar esse demônio daqui. E vai orar, e vai orar, e vai orar. E sabe o que vai acontecer? Nada. Mas Deus não tem o poder? Tem, mas às vezes é uma cura na sua alma. Que você precisa. E que o demônio dessa vez tem nada a ver com isso. E você está lá, tentando tratar de algo emocional com um modo espiritual. Aí, o que é uma opressão na sua vida? Como que foi o dia hoje? Menina, difícil. Que opressão. Que guerra espiritual. Aí você vai ver, é a vitamina que falta no corpo. Nossa, o inimigo me puxa para trás, que é uma coisa incrível. Eu não consigo nem levantar da cama. Faz o exame, não tem ferro, não tem nada de bom naqueles exames. Parece pastor cheio de asterisco no exame. Falei, não ia guardar para mim. Ele fica falando que eu não estou boa de saúde, mas a gente pegou nossos exames. O meu exame tem 3 asteriscos, o dele tem mais. Falei, então que eu estou bem. O médico não quer responder, sigo com o meu relato médico. Então, na hora que eu souber de mais informações, eu compartilho, tá? E aí tá lá, botando a culpa no Satanás, e você não se cuida. Tá rouca, faz 5 meses depois de uma crise de tosse que teve. Fica com uma voz toda complicada. Uma hora tá falando bom, outra hora não tá falando bom, outra hora não consegue falar. E é o que? É o inimigo que quer que eu saia do louvor e pare de pregar. Que pessoas que existem nesse mundo. Falhas. Não vão no médico. Se medicam em casa, nem sabe o que tem. Não sejam esse tipo de pessoa, viu, gente? Não sejam esse tipo de pessoa. Vocês conseguem olhar para dentro de vocês e reconhecer alguma coisa até então? Vocês estão me olhando com uma cara que se eu pudesse, eu tiraria uma foto e deixaria ali, para vocês se verem. A cara que vocês estão. É uma cara de estou preocupado, com uma cara de aonde isso vai chegar. O Jorge está com um pouco de sono. Então, ainda não identifiquei. Mas eu quis que vocês entendessem até aqui essa parte mais pesada, mais conteúdo, para que vocês tivessem um total entendimento da palavra. Deu certo até aqui? Amém? Então, quando você fala assim, pastora, tá bom, então agora eu já entendi, pode parar de falar devagar, não precisa ser mais doce, calma, pode falar aí do seu jeito. Quais são os sintomas mais comuns da angústia? Para que eu possa estar atento, assim, na minha vida, e não só na sua vida, na vida do próximo. Porque às vezes você pode ser uma bênção na vida de uma pessoa, você pode ali ser usado como um canal para aconselhar, para cuidar, para direcionar, e você pode ter essa bagagem, esse entendimento, para você não chegar lá e aí, na sua maior boa vontade, acabar diagnosticando a pessoa com uma coisa que ela não tem, ou se autodiagnosticando. Então, você tem que estar atento na sua falta de motivação. Muita falta de motivação. Uma pessoa que você, meu Deus do céu, não tem vontade de fazer um nada, não tem motivação para fazer um nada, para alcançar um nada. Crises de ansiedade. Crises de ansiedade muito perigosas. A ansiedade ela não deve ser tratada somente como aquele frio na barriga. A ansiedade, quando desencadeada para um lado negativo, já contei para vocês a minha experiência e não é boa. Aquele aperto no peito não igual ao da ansiedade, mas aquela dor profunda que está te mostrando, você precisa de ajuda. Você precisa descarregar tudo isso. Você precisa pôr para fora. Você precisa expor a sua dor para que ela seja fechada. Eu vou contar para vocês no final dessa questão aqui, para que vocês possam entender uma coisa. Aquele pensamento ruim, aquele coração acelerado, aquele buraco no estômago, aquela tristeza exagerada, aquela falta de ar, até mesmo falta de pertencimento, aquela coisa que você olha e você fala, o quê? Pra quê? Sabe quando parece que a cabeça nem acompanha? Fica atento. Fica atento. E como eu falei, se você
não está nesse momento, glória a Deus, já se prepara para um futuro. Não é para pensar e sofrer pelo futuro, tá? É só para você ter o entendimento, para quando ele chegar, você estar preparado. E um amanhã, quando você ouvir de alguém, você fala, peraí, vem aqui, que a gente vai cuidar. E quando eu estava falando sobre a ferida, quando o Senhor começou a me tratar, quando eu tive esse problema com a crise de ansiedade, que eu já comentei que eu estava sentada no sofá da minha sala e eu falei, Senhor, de verdade, pra cá eu não quero voltar mais. Então, cura o que tem que ser curado, fecha o que tem que ser fechado, sei lá o que tem que acontecer, mas me tira desse lugar porque tá doendo e tá doendo muito. E quando eu fechei os meus olhos, eu tava fazendo tudo isso, eu tava olhando pra TV, porque tava passando um vídeo de uma música. E quando eu fechei os meus olhos, eu tive uma visão muito diferente de tudo que já tinha acontecido comigo, mas uma visão onde eu via somente essa parte do meu corpo. E eu tava com uma veste branca. Era tipo aquelas batas de batismo. Era uma veste branca. E uma mão tirava essa de mim e colocava uma outra. E eu entendia que era a que já estava. E nessa que já estava, ela estava toda suja de sangue. Várias manchas assim de sangue. E aí essa mão tirava essa e eu via o corpo sem nada. E naquele corpo eu via várias feridas. E ali eu escutei. Não adianta eu renovar suas vestes, porque daqui a um tempo elas vão começar a sangrar de novo. Então agora é hora da gente fechar. E enquanto eu via aquelas feridas, eu via igualzinho aquela cena de filme de ação. Quando eles se machucam e milagrosamente eles sempre encontram um kit de socorros ali e tem uma agulha, uma linha. E eles começam a fazer ali daquele jeito mesmo. E eu vi exatamente aquela cena, onde aquela mão apertava aquela ferida, fechava aquele buraco e passava limpo. E ali eu entendi o que o Senhor tinha que fazer na minha vida. E não era uma, eram várias. Eram várias áreas diferentes. E foi o que o Senhor falou, não adianta eu trocar somente as vestes. Daqui a um tempo vai sangrar de novo. Então ele precisou fechar. Então entenda que se você não aceita que feridas precisam ser fechadas, você pode trocar de roupa quantas vezes for, elas ainda vão sair sujas. E Deus te dá essa oportunidade no seu presente. Porque Ele deseja curar as suas feridas. Fechar as suas feridas. Tirar esse sentimento que te prende a algo que não é dele. Tem alguém disponível para isso hoje? Não? Então, Jesus, a gente pode encerrar por aqui, porque que adianta eu chegar até o fim? Tem alguém disponível para isso hoje? Amém. Amém. E aí agora a gente chega, obviamente, no ponto mais importante, o que Jesus nos diz sobre a angústia. E é muito importante a gente ter o entendimento e a clareza de que a Bíblia, o Senhor nunca nos disse que a nossa vida seria fácil. Ele nunca disse, no mundo não tereis aflições. Pelo menos não na minha versão. Se onde você estiver, me fala que eu troco de Bíblia. Eu também prefiro um mundo sem aflições, né? Mas é muito tendencioso da nossa parte pensar que quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, quando a gente começa a caminhar com o Senhor, quando a gente se torna cristão, sei lá como vocês desejam denominar, é muito tendencioso da nossa parte achar que as lutas se foram. Que certas coisas a gente já não vai viver mais. E não é assim que funciona. Às vezes é o oposto, né? É só a gente começar a caminhar com Jesus, é só a gente começar a querer fazer a coisa certa que tudo intensifica, tudo piora. Mas isso não é para uma coisa ruim. Como eu falei no início. Tanto o sim quanto o não de Deus, eles são uma bênção na nossa vida. O dia bom, ele é bom demais. O dia de sol e dinheiro no bolso, num sábado que você não trabalha, a primeira coisa que você vai fazer é querer viajar. E talvez, no final da noite, quando você for dormir cansado, e você vai voltar com seus 2 filhos gritando no carro, mamãe, o que é isso? Mãe, o que é isso? Talvez você lembre de falar, obrigado, Jesus, porque eu tive condições de ter esse dia. Só que aí chega o dia mau. Ah, o dia mau. O dia mau, ele eleva a nossa espiritualidade num modo. A crise faz da gente, olha, verdadeiros intercessores. Jejum, meu sobrenome. Deixa passar a crise. Jejum, ai Senhor, não consigo. Minha glicemia. Ai, não posso ficar. Não aguento, Jesus.
Mas precisa de um milagre para ver. O joelho que não dobra, dobra. A mão que não levanta, levanta. A vergonha de orar passa. A fome incontrolável se controla. Porque você precisa de alguma coisa. Interesseiro. Interesseiros. E aí, como eu estava falando, a Bíblia é muito clara quando ela fala. Em João 16, 33, que fala assim: essas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições. Ou nas outras versões, no mundo tereis aflições. Mas então, tem uma outra parte. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Bom ânimo é tipo alegria, sabe? De falar amém com vontade, tipo, isso é bom ânimo. Amém. Tem aflições, mas eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Amém. Ele não tá falando, olha, deixa eu ver aqui. Essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. Deixa eu ver essa versão. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham coragem às vezes. Não, tem outra, tenha bom ânimo de vez em quando. No dia mau, tudo bem não ter bom ânimo. Quando tudo estiver dando errado, pode ficar triste. Tem alguma versão assim? Vocês queiram compartilhar? Bom, na minha só fala uma única coisa, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Glória a Deus. Então, como a gente vence esse dia da angústia? Eu quero te dar uma notícia boa, uma boa e uma ruim. Qual vocês querem primeiro? A ruim? Tá bom. Não tem fim. O fim é só quando chegar o fim mesmo. Como a gente não sabe quando é o fim, então fica aí, né? O amanhã a Deus pertence. Mas aí tem uma boa. Quem quer ouvir? Só a Sibeli, eu vou contar pra ela. Não entendeu nada, né? Eu não falei? Mas tem uma notícia boa. Quem quer saber? Amém. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém. Aí você pensa assim, nossa, mas que coisa, né? Angústia, depressão, ansiedade, mal do século, tudo essa geração, como é que faz? Até então eu conhecia a geração Nutella. Pra mim era coisa mais assim, só que agora tem outro nome, né? Como é, Duda? Você é a única que pode saber. Hã? Problemático? Não pode ser também. Problemático, filho. Se você diz, não, tem um outro nome aí, como é? Essa aí. Só pra eu entender, eu tô nessa ou tô na outra? Essa é a geração Z de quem é o quê? Velho? Z é o novo, entendi. Z é tipo da Duda pra trás. Do Mateu. Isso, os extremos, né? Os extremos. Entendi, você é o Leonardo e o Arthur. Muito bem, meu filho. Só que não, gente. Isso não nasceu hoje. Isso não é de agora. E eu quero mostrar não, eu só quero que vocês lembrem de algumas pessoas. E eu quero começar onde tudo começou. Adão. E eu já estou terminando, parece que não, mas sim. Adão. Um dia, caminhando lado a lado com Deus. Às vezes até era de manhã, caminhando com Deus. E de tarde, estou parafraseando, tá, gente? Se escondendo, porque teve medo. Descobriu um sentimento que ele nunca tinha tido. Jó, será que Jó passou por angústia? Não sei, né? Talvez não. Só que aí a gente pode olhar a angústia agora de um outro modo. Sansão fez o que não devia, se arrependeu, pelo menos morreu fazendo o que devia ter feito, mas ainda assim experimentou do sentimento de que poderia ter feito tudo diferente. Quem conhece a história de Ana, pensa a angústia que era para essa mulher querer gerar e não poder. E ainda ter uma perturbada do lado, jogando na sua cara o tempo inteiro que ela tem o que você não pode ter. E que ela é mais importante por isso e que você vale menos por conta disso. Situações diferentes, mas que levam ao mesmo sentimento. E é por isso que eu também já te deixo um alerta. Não julga o que você não sabe. Não julga o que você não entende. Às vezes para você, a dor do outro, palhaçada. Mas para o outro, é muito. Então, cuida do seu. E o outro vai cuidar dele. Amém? E aí eu quero o último de todos e talvez o mais importante. Jesus.
Alguém já leu, e eu acredito que sim, Getsemane? Já chegaram nessa parte? O que o nosso Jesus passou naquele lugar antes de ser crucificado por mim e por você? A angústia que ele sentiu, e isso não estão só nas minhas palavras, Mateus 26, do 36 ao 39, fala assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Que difícil, né? E é engraçado que quando a gente lê, engraçado não, é interessante. Quando a gente lê, ali fala que quando ele volta, né? Os seus parceiros ali estavam dormindo. E ele pediu só: fiquem aqui e vigiem comigo. E ele voltou e estava todo mundo dormindo. Cara, vocês não podem só vigiar 1 minuto. E aí ele voltou. E ele fez a mesma oração. Todavia, Senhor, se não for possível mesmo afastar de mim esse cálice, então que seja feita a tua vontade. E ele voltou. Quando ele chegou lá, eles estavam fazendo o quê? Dormindo. Acho que se existisse internet naquela época, esse meme ia ser tipo aquele que a pessoa joga a mesa assim, sabe? E ele volta. Pai, se for possível. E a Bíblia não relata, ele faz 3 vezes a mesma oração. Ele sabia o que ele ia passar. Só que ainda assim, ele permaneceu obediente. Só que mesmo assim, ele foi fiel ao que o Senhor colocou para ele fazer. E o Senhor, ele é perfeito em tudo que ele faz. E Jesus ficou para nós o quê? O nosso exemplo, o nosso modelo. Pastora, você está falando que... Senhora não, né? Você está falando que se Jesus morreu na cruz, eu também suporto? Graças a Deus, ele já fez isso por mim e por você, porque ele sabia que não. Que Deus te abençoe, porque você está na coisa aqui. Mas o que Deus nos chama a atenção, e eu quero que você entenda e te traga clareza se você está passando por isso nesse momento, é que assim como foi com Jesus, assim como foi com Jó, que foi perdendo tudo e todos, assim como foi comigo, pode e, dependendo daquilo que o Senhor deseja fazer na sua vida, é um trabalho particular. Jesus foi, voltou, ele estava sozinho. Jesus foi, voltou, ele estava sozinho. Jesus foi, e quando ele voltou, ele foi para o propósito. Claro que nesse contexto é um propósito triste da gente pensar. Mas aí agora eu quero te trazer para um lugar feliz. Você foi. Você pediu. O Senhor começou, você voltou, você estava sozinho. Cadê? Não tem ninguém? Uma pessoa? Nada? Não? Alguém? Aí você voltou. Aí você foi de novo. Ninguém? Não mesmo? Nada? Jesus, nem uma mensagem? Uma pessoa? Um abraço? Um oi? Era assim que eu me sentia. E eu fazia a prova com Deus, hoje tal pessoa. Não é possível que ninguém está percebendo que não está tudo bem. Sabe quantos? Um total de 0. Até mesmo o pastor. Isso aqui não é uma coisa ruim, mas era porque foi um trabalhar de Deus, então até mesmo o pastor, o Senhor bloqueou. Porque foi o momento onde ele falou: ei, sou eu e você. Não é mais ninguém. Não adianta. Pode tentar. Não vai achar. Então é o que Deus te fala. Existem situações, existem momentos que é você e ele. Pode procurar. Você não vai encontrar. Vai estar todo mundo dormindo. Porque é o seu momento com ele. E aí você pergunta: tá bom, já entendi tudo isso? E como eu faço para vencer esse dia? Como é que você faz para vencer esse dia da angústia? Quando ele surgir. Depositando tudo que você tem. Depositando toda a sua fé, toda a sua confiança em um Deus que nunca falha. Jesus fez isso e ele nos mostrou. Eu acho que a angústia que Jesus sentiu, talvez,
seja maior do que a nossa, né? Mas só talvez, assim. E ele nos mostrou que mesmo sendo difícil, é possível. Cada um com a sua realidade, como eu falei. Não se coloque naquele lugar de Jesus. Jesus passou, Jesus enfrentou porque ele era Jesus. Não. Olhe para a sua realidade. Se ele permitiu, você também vai passar. Só que você precisa fazer essa escolha. Porque se você não fizesse essa escolha, você está esperando o quê? Que ele faça? Ele não vai. Porque ele te deu livre-arbítrio. E eu vi uma coisa muito interessante esses dias, eu estava compartilhando com o pastor, que eu comecei a dar uma pesquisada em um outro assunto, mas que chegou nesse ponto que falava assim, é incrível quando as pessoas perguntam para tantos cristãos, já que Deus criou todas as coisas, Deus criou o bem e o mal? E todos os cristãos diriam o quê? Sim, ele criou todas as coisas, ele criou o bem e o mal. E aí a colocação desse pastor, eu achei muito interessante o modo como ele apresentou. Óbvio, tem todo um contexto, mas eu estou trazendo essa parte porque realmente... Ele fala, não, ele criou tudo que era bom. E aí ele criou uma coisa chamada livre-arbítrio. E a partir disso, as pessoas começaram a escolher o que não era bom. E aí eu comentei isso com o pastor e a gente começou a entrar e, nossa, tipo, vamos começar a falar sobre isso aqui. E a gente falou, realmente, né, quando a gente para pensar, por que Deus estaria lá em cima? Eu, Deus, estou aqui. Criei todos vocês, já sabendo que eu estava criando vocês para tudo que vocês iam fazer. Aí eu vou e falo que eu me arrependi de ter criado vocês. Mas se fui eu que criei vocês, eu sabia que eu coloquei em você o que você vai fazer amanhã e que não vai ser bom, qual é o sentido? A gente coloca às vezes Deus numa confusão, né? Nossa, mas foi Deus que me fez assim. Deus te deu um livre-arbítrio. Deus te deu um livre-arbítrio. Se você escolher uma coisa boa, você vai ver uma coisa boa. Se você escolher uma coisa ruim, você vai ver uma coisa ruim. Mas tudo que eu estou vivendo hoje já estava nos planos de Deus. Tudo que você está vivendo hoje são consequências das suas escolhas. Se você escolheu viver o que Deus tem para você, estava no plano de Deus. Se você escolheu não viver o que Deus tinha para você, Deus ele permitiu, porque ele realmente precisa permitir todas as coisas, mas você não está vivendo o plano de Deus. Então não atribua a Deus uma culpa que ele não tem. Falo isso com amor, juro. Então você precisa ter o Senhor como seu modelo. E entender que no seu dia da angústia, se você encontra no Senhor o seu descanso, você encontra um lugar de paz, de força, de vitória. Aquele dia no qual você acha que nada vai dar certo, que dali você não sai. Aquele dia que você pensa que pronto, aqui é o fim. E aqui você pode colocar o que for da sua vida. Às vezes não é emocional. Às vezes é uma preocupação em outra área. E aí, como nós aprendemos, eu quero te deixar o conselho. Nós aprendemos por, não sei, 4 ou 5 semanas? Ore a palavra? 5? Chegou o dia da sua angústia? Declara o Salmo 119, 143. Sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos, ou em outra versão, a tua palavra, são o meu prazer. Salmo 120, versículo 1. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Salmos 86, 7. No dia da minha angústia, eu clamo a Ti, porque me respondes. Salmo 55, do 16 ao 17, 16 e 17. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã, ao meio-dia. Farei as minhas queixas, me lamentarei e Ele ouvirá a minha voz. Na minha angústia, eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. Ele te ouve. Na minha angústia, eu clamo a Ti porque me respondes. Sobre mim vieram tribulação e angústia. Todavia, a Tua palavra é o meu prazer. Você pode se colocar de pé? Se coloca para mim, por favor. E aí em Romanos 8, do 35 ao 39, fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia?
ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E aí fala assim, porque eu estou bem certo, e eu quero que nesse momento você abra os seus ouvidos, para que você realmente escute o que a palavra do Senhor te diz. Se vocês puderem desligar essa luz aqui, pode aumentar um pouquinho para mim o som, Jéssica, por favor, e apaguem essa luz daqui, ó. E eu quero que você abra os seus ouvidos e o seu coração e a sua mente, nesse momento, e entenda uma coisa. No versículo 38 fala assim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-me do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então começa a declarar nesse momento que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, mas não existe nada, altura, profundidade, não existe nada que possa te separar do amor do Senhor. Então, quando essa angústia começar a chegar até o seu coração, quando o inimigo começar a se aproveitar desse espaço que ele encontrou, que você se lembre que você nunca vai estar sozinho, porque no dia da sua angústia você clamou ao Senhor e Ele te ouviu. No dia da sua angústia você chamou pelo Senhor e Ele te ouviu. No dia da sua angústia, mesmo que você estivesse ali prostrado, preocupado, destruído por dentro, a palavra do Senhor ainda te trazia o prazer da vida que você precisava.